Ontem mostramos aqui no Jornal TV Sul que a partir do próximo mês os guaxupeanos irão pagar uma nova tarifa para a Copasa, referente ao serviço de esgoto. O valor calculado inicialmente corresponderá a 50% do valor da conta de água. Sobre isso conversamos hoje com o prefeito eleito de Guaxupé, o Jarbinhas. Jarbinhas, mais uma vez a gente agradece sua presença aqui no Jornal TV Sul, disponibilidade para nos dar uma entrevista. Eu que agradeço, Wellington. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, levando a notícia aí à população de Guaxupé, ao povo de Guaxupé, que está ansioso para saber sobre essa questão da Copasa, que tem sido um assunto bastante polêmico na cidade nos últimos dias. Tá certo, Jarbinhas, e assim, a gente sabe que a notícia, né, pegou a população um pouco de surpresa, mesmo que esse assunto, né, já tenha, vamos dizer, vindo à tona, né, desde agosto, né, já era previsível, né, que essa notícia ia chegar à população. Agora, né, com a expectativa de cobrança a partir de dezembro, a população fica, né, questionando se pode, se não pode. E assim, você como prefeito eleito, quando começou, né, essa negociação, né, nessa discussão sobre esse assunto de tratar o esgoto de Guaxupé com a Copasa, você acompanhou, né, essa discussão? Você já estava por dentro disso, né, desde longa data já? Não, acompanhar a discussão técnica, não. A gente acompanhou, como você acompanhou, como toda a população de Guaxupé acompanhou, pelos noticiários, pelos jornais e assim por diante. Foi esse acompanhamento que a gente teve, mas tecnicamente não, sobre taxas não, sobre a negociação em si, não acompanhei. Eu vejo que a população, muitas vezes, ela não entendeu bem como estava acontecendo essa negociação e poderia ter sido feita mais, acho que audiências públicas, já na definição do contrato, para que a população pudesse ter entendido bem essa questão. Então, o acompanhamento meu foi pelos jornais. A população muitas vezes questiona, né, se agora essa tarifa deve ser paga ou não, né? Lógico, vai vir na fatura, então assim, a população vai ter que pagar. Agora, esse contrato que foi assinado em agosto, né, com a Copasa, esse contrato ele pode ser revisto, né, pode ser, não sei, reformulado, mudado alguma coisa dentro do que a população agora tem como realidade essa nova tarifa? Nós estivemos em Belo Horizonte já como prefeito eleito, a questão de uns 15 dias, mais ou menos, para tomar ciência mesmo do contrato, para verificar todas as cláusulas do contrato, todas as tarifas que seriam cobradas, enfim, todo o formato desse contrato e todo o formato dessa negociação. Conversamos com o presidente da Copasa, o Dr. Ricardo, e conversamos também com o diretor de operações, o Dr. Paulo. Então, nessa oportunidade, o que nos foi colocado é que não existe a possibilidade de nenhuma renegociação, não existe a possibilidade de outras cláusulas ser inserida dentro do contrato, porque é um contrato já assinado entre as partes, entre o município de Guaxupé e entre a Copasa. Foi assinado no mês de agosto esse contrato, se não me falha a memória. Essa é uma cópia desse contrato aqui. É uma cópia do contrato, foi assinado em 24 de agosto. Esse contrato eu obtive junto à Copasa, não consegui o contrato aqui na Prefeitura Municipal de Guaxupé. E, pelo que nós sabemos, pelo que foi conversado, infelizmente não pode ser mais nada mexido dentro desse contrato. Então é certo que agora, a partir de dezembro, a tarifa é de 50%. Agora sim, 50% já, né, assusta, né, grande parte da população, né, saber que a conta vai vir bem mais alta. Agora, o pior é que prevê que daqui a 3, 4 anos não serão só 50%, mas passará para 90% a tarifa de esgoto. Então, assim, é um assunto que preocupa muito a população, né? E essa construção, né, da estação de tratamento de esgoto conta com recursos da Funasa. A gente sabe que o município recebeu quase 15 milhões, mas esse dinheiro não é suficiente para a construção dessa estação. Agora, você, né, nesse trabalho aí de transição de governo, já sabe se o município já recebeu esse valor, esses 15 milhões já estão em caixa da prefeitura ou não? O contrato ele é feito em duas partes. Ele vai se iniciar com a cobrança do esgoto, da coleta do esgoto, que é uma taxa de 50%, que se inicia agora já no mês de dezembro, do esgoto coletado no mês de novembro, já veio agora, e quando terminar a ET, a estação de tratamento de esgoto, for feito todo o processo, toda a construção que precisa para essa ET, for colocado todos os emissários para que se leve esse esgoto até a ET, tudo isso for feito, aí sim se trata o esgoto e essa taxa vai passar para 90%. Então são duas etapas. Com relação ao dinheiro da Funasa, o que eu sei também sobre essa questão é através da imprensa, através dos veículos de comunicação. Ainda não tive acesso,
junto à Prefeitura de Guaxupé, se esse dinheiro entrou no caixa da Prefeitura ou não. O que sabemos também é através da imprensa. O que nós sabemos através da imprensa, e por uma fala do prefeito municipal na reunião que eu tive com ele, ele fez um comentário, ele disse que tem 4,5 milhões, tá, por volta de 4,5 milhões disponível já para a construção dessa ET. É exclusivamente para a construção dessa ET. Exclusivamente para a construção dessa ET. Então, quer dizer, hoje tem 4,5 milhões e o restante, conforme for feito a construção dessa ET, vai sendo liberado esse dinheiro. Agora, o que tem que ficar claro é que esse dinheiro, esses 14 milhões e 500, vai fazer parte do investimento da Copasa, que vai ficar por volta de 32 milhões essa estação de tratamento de esgoto, e a Copasa vai, desses 32 milhões, ela vai usufruir desses 14 milhões e meio. Faz parte do contrato que foi feito. Então a Copasa vai investir 32 menos 14 milhões e meio. Então, quer dizer, Guaxupé já tinha esse recurso de 14 milhões e meio para fazer a ET. A Copasa, no investimento de 32 milhões, tem esse dinheiro já à sua disposição para fazer essa ET. Então, o que poderia ter sido feito melhor, na minha visão, tá, era algum reconhecimento, alguma melhora nesse contrato pelo uso desses 14 milhões e meio. Então, os 14 milhões e meio que pertencem ao município de Guaxupé poderia agregar alguma vantagem para o consumidor de Guaxupé, se é um dinheiro que está à disposição do município. Ele não está à disposição da Copasa, e sim do município. Então, o consumidor de Guaxupé, o prefeito, poderia ter feito uma negociação melhor para que levasse ao consumidor de Guaxupé alguma vantagem. Na minha visão, essa é a minha visão. Com certeza. E agora, né, a previsão de construção da estação de tratamento de esgoto é que leve, né, de 3 a 4 anos. É justamente o período, né, que você, né, agora vai ficar à frente da prefeitura, né, começando em 2013. Como você pretende acompanhar, né, esse projeto, esse trabalho, né, pensando no melhor para o município? Vou acompanhar exaustivamente, passo a passo, como deve ser feito. Tá? E quando nós estivemos em Belo Horizonte com o Dr. Ricardo e o Dr. Paulo, o que não foi nos colocado é que não duraria esse tempo de 3 a 4 anos, e sim de 2 anos a 2 anos e meio, porque é necessário o Guaxupé ter estação de tratamento, porque nós vamos conseguir uma evolução na cidade, nós vamos conseguir trazer indústrias que exigem a estação de tratamento de esgoto, nós precisamos que ele seja feito com rapidez. Então, o Dr. Paulo e o Dr. Ricardo nos colocou aí uma previsão de 2 anos a 2 anos e meio para a construção dessa ET. E nós vamos acompanhar passo a passo a construção disso, vamos acompanhar passo a passo todo o projeto, porque é do nosso interesse, claro, que Guaxupé tenha o seu esgoto tratado. Não só pela questão de poder trazer novas indústrias, mas pela questão sanitária e pela questão da saúde também da população. Eu acredito que então esse deva ser o pensamento, né, da população agora, né, no início do próximo mês, quando receber a fatura já com a tarifa, né, de 50%, né, lógico que vai assustar muita gente quando olhar, né, um valor bem alto. Então, assim, o pensamento que a população deve ter é isso, né, de que, infelizmente, vamos dizer assim, tem o custo, mas a gente deve pensar que talvez, né, seja o melhor para o município. Com certeza, todos os municípios que pretendem crescer, que querem desenvolver, ele tem que ter o seu esgoto tratado. E não é só esgoto tratado que nós precisamos. Hoje a questão do lixo, a questão dos resíduos sólidos, tudo isso está sendo normativas. E nós sabemos que o esgoto tratado, tá, ele traz para a cidade aquilo que precisa para cidades que querem de fato serem desenvolvidas. Então eu vejo sim como um benefício para a cidade. A questão hoje que incomoda a população, e também me incomoda, são as taxas. Taxa de 50% para a coleta de esgoto e taxa de 90% para a coleta e tratamento de esgoto, eu vejo que é uma taxa exorbitante. Eu negociaria de uma forma diferente com a Copasa, tá? Eu insistiria numa taxa de 40% e 60%, como foi dito desde o início, que seriam essas taxas cobradas pela Copasa, desde os princípios, foi divulgados pelos jornais. Então eu insistiria nessa taxa, que eu acho aí sim que seria uma taxa mais razoável para a população de Guaxupé.
Tá certo. Jarbinhas, mais uma vez a gente agradece a sua presença e disponibilidade para vir aqui, né, conceder entrevista para o Jornal TV Sul. E, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Muito obrigado pela presença aqui no jornal. Muito obrigado você, mesmo sendo o tempo curto. É muito importante a gente levar isso para a população de Guaxupé, porque eu queria tomar só mais um tempo, uns segundinhos seus aí, tá? Para dizer para a população como existe muitas pessoas em dúvidas quem assinou esse contrato. Quem assinou foi o prefeito em exercício, o prefeito Roberto Luciano. Quem fez toda a negociação foi o prefeito Roberto Luciano, e algumas pessoas têm me perguntado se foi eu que assinei esse contrato. Não fui eu, Jarbinhas, que assinei. O contrato foi assinado na data que nós colocamos aqui, em agosto, foi assinado em 24 de agosto de 2012. Então, o que deve ficar claro para a população é que quem fez o contrato foi a atual administração, e isso é importante a população de Guaxupé saber. Tá certo. Muito obrigado, viu, Jarbinhas? Tá.